da sucessão legítima, da ordem de vocação hereditária. A sucessão legítima defere-se na seguinte ordem: aos descendentes em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado com um regime de comunhão universal ou separação obrigatória, ou se na comunhão parcial o autor da herança não deixou bens particulares. Se não deixou bens particulares, não é adquirido com esforço comum, então o cônjuge é meieiro, não é herdeiro. Aos ascendentes em concorrência com o cônjuge, não tiver descendente, vai para os ascendentes em concorrência com o cônjuge. Não tem descendente, não tem ascendente, só o cônjuge herda, o cônjuge sobrevivente. Não tem descendente, não tem ascendente, não tem cônjuge, herdam os colaterais. 1830. Somente é reconhecido o direito sucessório ao cônjuge sobrevivente se ao tempo da morte do outro não estavam separados judicialmente, nem de fato há mais de 2 anos, salvo prova neste caso de que essa convivência se tornara impossível por culpa do sobrevivente. Sem culpa, desculpa, do sobrevivente, culpa do que morreu, claro. Ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, será assegurado, sem prejuízo da participação que caiba na herança, o direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família, desde que seja o único daquela natureza a inventariar. Em concorrência com os descendentes, caberá ao cônjuge quinhão igual ao dos que lhes sucederem por cabeça, não podendo sua cota ser inferior à 4ª parte da herança, se for ascendente dos herdeiros em que concorrer. Se não for ascendente dos herdeiros, não vai ter essa proteção, não podendo ser inferior à 4ª parte. Entre os descendentes, os graus mais próximos excluem os mais remotos, salvo o direito de representação. Os descendentes da mesma classe têm os mesmos direitos à sucessão dos seus ascendentes. Na linha descendente, os filhos sucederão por cabeça, e os outros descendentes por cabeça ou por estirpe, conforme se acharem ou não no mesmo grau. Na falta de descendente, são chamados à sucessão os ascendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente. Na classe dos ascendentes, dos pais, os mais próximos excluem os mais remotos. Pais, avós, se tem pai, primeiro do pai, depois do avô. Na classe dos ascendentes, os mais próximos excluem os mais remotos, sem distinção de linhas. Havendo igualdade em grau e diversidade de linha, os ascendentes da linha paterna herdam a metade, cabendo a outra metade com a linha materna. Concorrendo o ascendente em primeiro grau, mãe, pai, ao cônjuge tocará 1/3. Então, pai e mãe, cônjuge, 1/3 para cada um. Caberá metade se houver só um ascendente. Só um pai ou só uma mãe, e o cônjuge, metade para cada um. Ou se for maior aquele grau. Em falta de filhos e pais, em falta de descendente e ascendente, será definida a sucessão inteira ao cônjuge sobrevivente. 1839. Se não houver cônjuge sobrevivente, nas condições estabelecidas em 1830, serão chamados a suceder os colaterais até 4º grau. Na classe dos colaterais, os mais próximos excluem os mais remotos, salvo o direito de representação concedido aos filhos de irmãos. Os filhos dos irmãos têm prioridade dos irmãos, tá? Aqui achei o que eu estava procurando, mostrar tudo. Ó, na classe dos colaterais, os mais próximos excluem os mais remotos, exceto aqui a representação concedida aos filhos de irmãos. Se morre, deixou irmão e sobrinho, o sobrinho tem direito primeiro, tá? Concorrendo à herança do falecido, irmãos bilaterais com irmãos unilaterais, cada um destes herdará metade do que cada um daquele herdar. Não concorrendo à herança, irmão bilateral, herdarão em partes iguais os unilaterais. Na falta de irmãos, herdarão os filhos destes, e não havendo os tios. Exatamente, na falta de irmãos, herdarão os filhos de irmãos, né? E não havendo os tios. Se concorrerem à herança, somente filhos de irmãos herdarão por cabeça. Se concorrerem filhos de irmãos bilaterais com os filhos unilaterais, cada um herdará metade de cada um daquele herdar. Filho de irmão bilateral é
1x, filho de irmão unilateral é meio x, tá? Se todos forem filhos de irmãos bilaterais, ou todos irmãos de unilaterais, sobrinhos de um irmão, tipo Ronald, filho do Ronald é um sobrinho unilateral, herdarão por igual. Não sobrevivendo cônjuge ou companheiro, nem parente algum sucessível, ou tendo eles renunciado à herança, esta se devolve ao município ou ao Distrito Federal, se localizada nas respectivas circunscrições, ou à União, quando situada em território federal. Não sobrevivendo cônjuge ou companheiro, nem parente algum sucessível, tendo eles renunciado à herança, não tem ninguém, ou renunciaram tudo, esta vai para quem? Para o município ou Distrito Federal, se localizado nas respectivas circunscrições, ou a União, quando situada em território federal.